Boa noite, queridos e queridas de Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 6, diz a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar. Peça a Deus que grave no seu coração a palavra do Senhor, que você não venha esquecer, mas que ao sair daqui, essa palavra esteja gravada no seu coração, na sua mente, para que assim possamos ser edificados e nos regozijar e praticar a palavra do Senhor. Amém? Então faça essa oração a Deus. Deus, grava, não deixe eu esquecer, grava a tua palavra no meu coração. Pai, esse é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha gravar no nosso coração a tua palavra. Ó Deus, nós temos esquecido, infelizmente, tão rápido, ó Pai, das mensagens que temos ouvido, mas não deixe, ó Deus, que isso continue a acontecer. Que o Senhor repreenda tudo aquilo que era, ó Deus, nos fazer esquecer da palavra. E que o Senhor, ó Deus, nos dê entendimento, nos dê compreensão, nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo. As profecias do Apocalipse estão se cumprindo. São epidemias, são guerras, são transtornos que acontecem na humanidade. Basta você ligar a televisão e você vai ver quantas notícias nós temos recebido e a palavra de Deus está se cumprindo. E felizes, bem-aventurados, abençoados, como diz o livro de Apocalipse, que diante desse todo transtorno que existe no mundo, nós somos bem-aventurados. A igreja do Senhor é bem-aventurada, como diz no versículo de número 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Você, apesar de todos os acontecimentos pelo mundo afora, sejam perto, seja distante, você é bem-aventurado, você é feliz, você é abençoado por ter a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. E quando nós nos deparamos com o livro de Apocalipse, nós estamos agora, na parte de manhã aqui na igreja, na oração de manhã, lendo, nós vamos ler todo o livro do Apocalipse, se Deus quiser. E o tema do Apocalipse é a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus aliados. Porque a igreja vivia um tempo de muita perseguição. Os cristãos eram massacrados, eram perseguidos e até mortos. Muitos morreram nas arenas, quando no Coliseu, quando os heróis, os Césares, né, colocavam lá os cristãos como espetáculo e nas arenas, porque a perseguição contra os cristãos era muito, e eles eram, muitos morreram queimados vivos e outros comidos pelas bestas feras, mas o Senhor traz essa palavra de consolo à igreja. Chama o seu servo João, e lá na ilha de Pátimo, o apóstolo João recebe a revelação do Apocalipse, para transmitir à igreja que estava vivendo uma terrível perseguição naqueles dias. E a palavra de Deus para a igreja era: não são os Césares, não são os imperadores romanos que são os vencedores, que são aqueles que vão estar governando a
a humanidade governando, mas a palavra de consolo de Deus para a sua igreja é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus aliados. E quais são os aliados de Satanás? A besta e o falso profeta. A besta fala desse sistema do mundo que promove o pecado, do mundo dos governantes perversos, e o falso profeta fala das falsas religiões. Então, a vitória não é de Satanás e dos seus aliados, a vitória é da igreja, a vitória é do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que nos apresenta a palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é maravilhoso, irmãos, é empolgante, é maravilhoso quando você lê um texto como esse da palavra de Deus, versículos 5 e 6, que nos mostra a obra de Cristo, nos mostra que o ofício de Cristo, a obra do Senhor se realizando na humanidade, o cumprimento das profecias, quando ele fala aqui da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Imagine você debaixo de perseguição, debaixo de muitos sendo mortos e sendo expulsos das suas casas, perdendo as suas condições de subsistência, receber a palavra do Senhor Jesus Cristo dizendo: eu te amo, eu te libertei dos seus pecados e te constituí reino, vocês fazem parte do meu reino, vocês são amados e são sacerdotes para a glória de Deus o Pai. Assim a igreja recebe essa palavra do Senhor Jesus, e quando nós temos aqui no versículo 5, os três ofícios de Jesus, os três ofícios do Senhor Jesus Cristo, que mostra a sua obra perfeita para a nossa salvação. Então, quando fala da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, está falando de Jesus no ofício de profeta, fiel testemunha, ofício de profeta. Quando fala primogênito dos mortos, está falando do ofício de sacerdote. Quando fala o soberano dos reis da terra, está falando do seu ofício de rei, Então, vejamos esses três ofícios aqui do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele é o primogênito dos mortos. Aliás, primeiro ele é fiel testemunha. Sendo fiel testemunha, ele é o profeta que anuncia a palavra de Deus, mas mais do que anunciar a palavra de Deus, ele é a própria encarnação da palavra de Deus. Porque João nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por isso que para conhecer a Deus, precisamos conhecer a Jesus Cristo, pois ele é a revelação de Deus a nós. Ele é o profeta que nos anuncia a verdade para que sejamos livres de toda mentira, de todo o engano de Satanás, do nosso próprio coração e do mundo pecaminoso. Ele é o cumprimento das profecias. De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia é um livro cristocêntrico. Cristo está no centro. Desde Gênesis, apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é o profeta que anuncia a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu pergunto a você, você conheceu o profeta Jesus? Você é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, ele é profeta na sua vida, você conhece a palavra dele? Como que nós podemos conhecer ao Senhor Jesus Cristo? Através da sua palavra. Você quer conhecer aquele que é o profeta de Deus? Conheça as Escrituras. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos anuncia o profeta dos profetas. O profeta que se encarnou, que se fez carne, como palavra viva de Deus a nós. Leia a palavra do Senhor para que você conheça
esse profeta e todos os outros profetas, os pregadores, os profetas do Antigo Testamento, os profetas do Novo Testamento, que são os apóstolos e os pregadores da palavra de Deus, anunciam a quem? O grande profeta, o grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada a nós, revelando a pessoa de Deus a nós. Então, esse é o ofício de Cristo, primeiro apresentado aqui. Ele é a fiel testemunha. Ele é o profeta de Deus a nós. Também, segundo ofício do Senhor Jesus apresentado a nós aqui, ele é o primogênito dos mortos. Isso nos fala que Jesus é o sacerdote. É o sacerdote, e o sacerdote no Antigo Testamento tinha a função de fazer ali o sacrifício para que o povo fosse aceito diante de Deus. Então, se pegava aquele animal era sacrificado, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal, significando que aquele animal estava o representando e aquele animal era morto, significando que o inocente estava morrendo no lugar do pecador. E Jesus, ele é tanto o sacerdote como a oferta, ele é as duas coisas, porque na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele é o sacerdote que oferece o sacrifício e ele é, ao mesmo tempo, a oferta, o Cordeiro de Deus que é sacrificado no nosso lugar para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, ele nos diz que ele é aquele que intercede por nós. Ele é o nosso intercessor à direita de Deus Pai, porque na cruz a sua obra foi satisfeita, sendo assim que ele ressuscitou dentre os mortos, porque ele cumpriu a sua missão de morrer no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado para que nós fôssemos libertados da condenação eterna. Então ele é o sacerdote, é por meio dele, através dele que nós nos achegamos a Deus o Pai. Jamais poderíamos chegar a Deus se não fosse pela obra do Senhor Jesus Cristo. Jamais. Através do Senhor Jesus é que nós então podemos chegar na presença de Deus sem medo de saber que nós somos pecadores, ele é santo, nós seríamos destruídos. Se não fosse a obra de Jesus, jamais poderíamos ir à presença de um Deus que é santo, santo e santo. Mas através de Cristo, o sumo sacerdote, aquele que nos substituiu, aquele que intercede por nós, aquele que é o nosso mediador, nós podemos nos apresentar diante de Deus através dele. Ele é aquele que nos faz com que sejamos aceitáveis na presença de Deus, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Através dele, você tem chegado a Deus por meio de quem? Não existe outro caminho. Só por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem Paulo, nem João, nem Maria, nem José, nem anjos, nem o pastor, nem padre, nem papa, nem igreja pode nos apresentar diante de Deus para que nós sejamos aceitos. Somente o Senhor Jesus. Ele é o nosso único advogado, o único intercessor, como diz a palavra de Deus, que nós podemos nos achegar à presença de Deus o Pai. Ele é o sacerdote, ele é o primogênito dos mortos, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar com ele. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8 que, sendo que Cristo morreu e ressuscitou e intercede por nós, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode acusar os eleitos de Deus? Se é Cristo Jesus quem morreu, quem ressuscitou e quem está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, quem pode nos acusar? Nada mais pode nos acusar e nos condenar, porque ele é o nosso sacerdote que venceu, que morreu, que ressuscitou. Ele é o primogênito, ele é o primeiro da ressurreição e nós vamos também ressuscitar com ele quando ele voltar na glória para nos buscar a sua igreja, o seu povo. Então, Jesus primeiro é profeta, fiel testemunha.
Segundo, ele é sacerdote, o primogênito dos mortos. E terceiro, ele é o soberano dos reis da terra. Nos fala do ofício de Cristo como rei. Quando você vê a humanidade nesses transtornos de guerras e homens tiranos e perversos, e homens muitas vezes fazendo as suas próprias vontades, causando guerras e malefícios na vida das pessoas, talvez você possa parar para pensar que esses que estão no controle, no comando. Mas eu pergunto para você, por mais fortes e poderosos que sejam os seres humanos, eu pergunto para você, aonde que está Faraó hoje? Aonde que está Alexandre o Grande? Aonde está os Césares, os imperadores de Roma? Todos mortos. Mortos. A palavra de Deus nos diz no Salmo, Deus mostrando que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e todos os seres humanos não passam de mortais. Mortais. O homem não está no controle, nem Satanás está no controle da história da humanidade. Quem está no controle da história da humanidade é o soberano dos reis da terra. E ele cumpre a sua vontade para a glória de Deus o Pai. E assim, meus queridos, nós como igreja temos segurança e paz, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. E ele, como que o Senhor Jesus Cristo governa a sua igreja? Porque soberania, porque governo, reino, fala dessa mão de Deus sobre as nossas vidas, nos conduzindo. Como que Deus nos governa? Ele nos governa pela sua palavra. João Calvino já dizia que a Bíblia é o cedro que Deus governa a sua igreja, de Deus governar a sua igreja, o cedro de Deus, a palavra de Deus. Por isso que cada vez mais nós precisamos conhecer as Escrituras para que sejamos governados não pelo nosso coração enganoso, não pelos ditames do mundo perverso, não pelo Satanás, as flechas que ele tenta lançar na nossa mente, no nosso coração para nos desviar da vontade de Deus, mas sejamos governados pela palavra do Senhor. Por isso que o Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurados, felizes aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é que governa a sua vida? O que você está, de fato, buscando para obedecer? É a palavra de Deus? A palavra que você tem ouvido ao Senhor na sua vida para que você não seja influenciado pelos seus sentimentos, mas pela palavra de Deus? Os sentimentos precisam se converter à palavra do Senhor. Então, o Senhor é o soberano dos reis da terra, que governa o mundo e que governa a sua igreja e que governa toda a história do universo. Irmãos, é maravilhoso quando você pare para observar por um momento as estrelas, que nos mostram um pouquinho daquilo que é o universo, as galáxias, que esse universo tão maravilhoso criado por Deus. E não é glorioso, irmãos, não é algo esplendoroso que você observar somente nesse pequeno planeta chamado Terra, que está na Via Láctea, onde tem esses planetas todos aí girando, cada um na sua órbita, e cada planeta no seu devido lugar, e o Sol no seu devido lugar, para que nós não sejamos queimados, nem venhamos a morrer congelados. É algo perfeito, perfeito. O governo de Deus na sua criação, no seu universo, é perfeito. Se Deus não governasse toda essa criação, isso entraria em colapso.
seríamos destruídos, mas Deus está governando toda a sua criação, seja no macro, seja nas coisas mais grandiosas, mais esplendorosas, até as minúsculas que nós nem conseguimos enxergar, Ele está governando, porque Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Todos dependem de Deus, mas Deus não depende de ninguém e nem de nada. Ele não está limitado ao tempo, Ele não está limitado ao espaço, Ele é soberano. E assim nós podemos descansar nesse Deus maravilhoso, que governa toda a sua criação, que governa a história e que nos conduz, como nós vemos no livro do Apocalipse, a condução de Deus na história, para os novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça e onde reinaremos para sempre com o Senhor. Glórias a Deus. E aí, diante dessa magnitude dos ofícios de Cristo, de profeta, de sacerdote, de rei, olha que expressão maravilhosa, uma das que eu mais amo na Bíblia, essa expressão, essa frase do apóstolo João escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele chega então à conclusão dizendo: aquele que nos ama, esse Jesus Cristo, esse Jesus que é profeta, que é sacerdote, que é o soberano dos reis da terra, Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama. É maravilhoso ser amado por Deus. É maravilhoso ser amado pelo Senhor Jesus Cristo. Não poderia haver algo mais precioso. E esse amor se manifesta de várias maneiras, como nós vemos na palavra de Deus. Se manifesta quando você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi eleito por Deus, você foi predestinado por Deus. Se manifesta quando no seu nascimento, se você veio à existência essa terra. Se manifesta também o amor de Deus por você quando Ele te adotou na família de Deus, quando você é convertido pelo Espírito Santo. Não foi você que se converteu. Não foi você que quis Deus, foi Deus que desejou você, quis você, converteu o seu coração, pelo Espírito Santo convertendo o seu coração, te regenerando, te trazendo a existência espiritual, como um dia Ele te trouxe a existência física, Ele te trouxe a existência também espiritual, fazendo com que você nascesse de novo, o novo nascimento. Isso é amor de Deus. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele te amou, por isso Ele fez com que você fosse convertido e fosse adotado como filho de Deus. Ele, por nos amar, Ele nos justificou, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso é prova do amor de Deus, somos justificados, somos feitos justos. Éramos injustos, agora somos justos pela graça de Deus. Por nos amar, Ele nos santifica. Pela obra do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, está nos santificando, dia após dia, pela palavra, pela comunhão com os irmãos, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, nos santificando, te fazendo cada dia mais parecido com Jesus. Isso é obra do Espírito Santo na sua vida, da qual nós devemos cooperar com o Espírito Santo nessa obra de santificação. É obra de Deus. E a conclusão dessa obra de salvação nos diz a palavra de Deus, que aqueles que, Romanos capítulo 8, versículo 29, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também santificou, e aos que santificou, a esses também glorificou. Fala da glorificação, fala da volta de Cristo, quando nós vamos ressuscitar dentre os mortos. A glorificação, sermos transformados para estar na presença de Deus. Por quê? Porque Ele nos ama. Aquele que nos ama e pela sua morte, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, nos libertou dos nossos pecados. E eu quero destacar aqui esse libertou. Nos libertou do quê? Nos libertou da morte, nos libertou do pecado e nos libertou de Satanás. Fomos libertos. Você foi liberto, porque nós vamos, sendo libertos da morte, nós vamos ressuscitar. Amém? Essa é a sua esperança?
Nós não estamos mais debaixo de condenação da morte eterna, porque nós vamos ressuscitar, nós não iremos para o inferno, vamos ressuscitar para a glória eterna. Somos libertos também de Satanás. Quem governa a sua vida não é Satanás, quem governa a nossa vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos libertos de Satanás. Também somos libertos do pecado. Em que sentido? Não estamos mais condenados ao pecado, porque a palavra de Deus nos diz que agora, pois, quem crê em Cristo, todos que estão em Cristo, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos libertos de toda e qualquer condenação. Somos libertos também da culpa do pecado. Não precisamos carregar mais culpa do pecado na nossa vida, porque nós recebemos o perdão. A palavra de Deus nos diz que, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, para que você não carregue nenhuma culpa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então somos libertos da culpa, mas ainda nós seremos libertos da presença do pecado. Libertos da condenação do pecado, libertos da culpa do pecado e libertos também da presença. Mas essa não aconteceu ainda, porque nós ainda pecamos. Mas no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, ou no dia que nós partirmos para a glória eterna, nós não teremos mais presença do pecado na nossa vida. Nunca mais nós iremos pecar. Nunca mais. Teremos corpos glorificados para estar na presença do Senhor eternamente. Novos céus, nova terra. Então, por quê? Porque aquele que nos ama nos libertou dos nossos pecados. Para quê? Versículo 6 responde: e nos constituiu reino. Fazemos parte do reino de Deus. Sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o maior e grande acontecimento da humanidade ainda está por vir, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, todo olho verá. E aqueles que fazem parte do reino de Deus vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos nos piscar de olhos serão transformados. E toda a humanidade verá. Agora, nós não vemos muitas vezes esse reino que é invisível. Mas a presença de Deus está aí, da sua mão está aí, o seu reino está presente na humanidade. Mas naquele dia, todo olho verá. Você faz parte do reino de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é glorioso, meus queridos. Isso é maravilhoso, fazer parte do reino de Deus, fazer parte da nova e eterna Jerusalém, fazer parte do novo céus e nova terra, fazer parte da comunhão dos santos, onde nós, como povo de Deus, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, todo o povo de Deus, estaremos reunidos na glória celestial para sempre. E aí não haverá mais pecado, nem dor, nem tristeza, nem morte, porque todas as coisas passaram, eis que nós estaremos para o Senhor na glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, o que devemos fazer nesse reino pelo qual o Senhor nos chamou? Ele nos chamou para sermos sacerdotes, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sacerdotes de Deus. Nós só temos um sacerdote que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Mas Ele nos constituiu seus sacerdotes. Para quê? Não para que nós pudéssemos alcançar a salvação pelos nossos méritos ou pelo nosso esforço, mas para que agora possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, orando e evangelizando, para que as outras pessoas conheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador. E sejam salvos como você e eu fomos salvos. Por isso que essa é a nossa missão sacerdotal, como sacerdotes de Deus. Cada cristão, cada crente, cada convertido é um sacerdote de Deus. Não é o pastor, não é o padre que é o sacerdote. Não, a palavra de Deus nos diz, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós
sois raça eleita, sacerdócio real. Todo o povo, cada cristão, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está cumprindo a sua missão sacerdotal? A sua missão sacerdotal é orar. A sua missão sacerdotal é orar. A sua missão sacerdotal, a sua vocação sacerdotal é orar. Busque ao Senhor em oração. Ore na sua casa, ore na igreja, ore no seu trabalho, ore na rua, ore onde você estiver, ore sem cessar. Busque ao Senhor em oração. Pois todo que bate, abrir-se-lhe-á, todo que pede será concedido, e quem busca ao Senhor, o Senhor está nos atendendo às nossas orações. Porque essa é a nossa missão, queridos. O Senhor nos chama para a oração. Essa é a nossa vocação sacerdotal. E também a evangelização. Essa é outra vocação sacerdotal. Nós não podemos ficar sempre faltosos com aqueles dos quais nós deveríamos estar levando e compartilhando a palavra de Deus. Não, mas que possamos ser aqueles que vão, ser aqueles que testemunham, ser aqueles que compartilham, ser aqueles que sejam instrumentos de Deus, através com as nossas palavras e através com as nossas obras, testemunhando da pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um dia nós fomos salvos. Para quê? Para que possamos compartilhar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos salvos, não foi para guardar isso no nosso coração, sermos egoístas e não compartilharmos. Nós somos salvos para evangelizar. Qual é a nossa missão sacerdotal? Evangelização. Evangelização. Testemunhar, proclamar, anunciar, compartilhar, levar as boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você está fazendo isso como sacerdote de Deus? Que nós não sejamos negligentes, preguiçosos e egoístas. Compartilha daquilo que Deus fez da sua vida para a sua salvação. Da obra do Senhor Jesus Cristo lá na cruz, para que nós fôssemos salvos. Quantas famílias há na nossa cidade carentes de ouvir a mensagem do Evangelho? E quem há de ir? Nós, eu, você, cada um que é sacerdote de Deus. É assim que nós devemos fazer. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Quais são os 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele é a palavra de Deus e nós devemos anunciar essa palavra. Como sacerdote, ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E nós, na nossa missão sacerdotal, devemos orar e evangelizar. E como rei, ele governa sobre tudo, sobre todos, tudo está sobre o seu governo. E nós reinaremos com ele para a glória de Deus o Pai. Amém? Vamos orar, fique de pé e vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Deus, querido Pai, te louvamos porque Jesus Cristo é profeta, é sacerdote, rei e cumpre o seu ofício glorioso. Ó Deus, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para a glória de Deus o Pai. Que possamos como igreja cumprir a nossa missão de orar, de evangelizar, e faça de nós um povo cheio do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, restaura o primeiro amor na vida do teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Dá-nos o arrependimento que precisamos e voltar à prática das primeiras obras. Nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.